Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo e minha pova. Shiryu Mac, como é que vocês estão? Espero que todos bem. E vamos ver aqui as habilidades que lançou do Sky Fire. E era esse nome que eu estava tentando lembrar em chinês. O nome dele em chinês vai ser Tianhuan, algo do tipo, sabe? Eu tinha comentado que eu sabia qual era o nome dele em chinês, mas eu tinha esquecido, tá ligado? Então dei de novo aqui uma pesquisada e até botei aqui. Não sei se vai assim se vai se pronunciar, tá ligado? Mas é Tianhuo, algo do gênero, sabe? Não é um Skyfire genérico e nem parecido com o Skylark ou Skyfall. Tá ligado? Mas assim, lendo aqui as habilidades desse mecha, eu fiquei muito interessado. Então, assim, eu vou passar rápido pela lore aqui do mecha, a história dele, a história também do piloto dele, que eu achei legal. Vou passar isso aqui muito rápido. Mas quem quiser ver tudo na íntegra, certinho ali, vou deixar aqui no comentário fixado a minha página aqui no Facebook, que vai estar a publicação. Tá ligado? Então, pra quem quiser ler tudo com calma, vai lá que aqui vai ser mais um apanhado geral, beleza? Então vamos lá, o Skyfire, cara, é mais um daqueles mechas que estavam lá no meio da Guerra da Singularidade, assim como vários outros mechas que tiveram no jogo. É um mecha realmente voltado para aquela parte real militar, tá ligado? Para fins militares, diferente de outros mechas tipo Jojo, que foi adaptado, entre outros mechas, o próprio Akashi, não são mechas, vamos dizer assim, apropriados para o fim militar, mas tem ali suas capacidades de causar dano e entrar em combate, beleza? Então é isso, é um mecha realmente para fins militares. Essa daqui é a arma dele, tá ligado? É a arma primária dele, que quando ele se transforma, essa arma também se transforma junto. E sim, ele vai se transformar, ele não vai chamar um tanque de guerra. Ele vai se transformar de fato, tá ligado? A gente vê ele aqui. E aparentemente, pelas descrições que ele tem, ele vai ser um mecha que vai ter muito envolvimento com eletricidade, tá ligado? Ele vai ter muita pegada com essa eletricidade, pelo que eu vi das habilidades dele, parece que ele vai ter algum tipo de campo de força elétrico que causa dano, mas lá pra frente a gente vê isso, mas seja lá o que for, parece que vai ser um mecha que vai ter, não vamos dizer assim, não vai gastar muito combustível, tá ligado? Pela essa mecânica aqui dele, por esse design dele, na verdade, né? Que aqui é um poderoso propulsor utilizado na forma humana do Skyfire, utiliza um Turbo Boost elétrico, que significa que aprimora a capacidade de aceleração instantânea dessa forma humana. Além disso, ele oferece uma melhor torque em baixa velocidade e elimina os problemas de turbo lag, que reduz consideravelmente o consumo de energia. E pelo que eu vi aqui, ele parece que vai ter uma mobilidade muito boa sim, tá ligado? Melhor do que de muito mecha aí, pelo menos. Mas vamos lá, aqui de fato estão as habilidades dele, que é o que todo mundo quer saber, o que todo mundo gosta. Tá ligado? Esse daqui, cara, e assim, vou te falar, pelo que eu li aqui das habilidades dele, cara, é um mecha que aí vai estar muito bom mesmo, muito divertido de jogar. E acho que vai ser um mecha que chegou pra aposentar o Skyfall. O Skyfall já era um mecha meio morto, né? Morto assim de meme, já falei sobre isso. Mas é um mecha que tá muito deixado de lado por várias razões. E eu acho que esse mecha aí, ele veio de fato pra substituir o Skyfall. Eu já tinha comentado isso em outros vídeos, né? Em outros momentos, que muito possivelmente o Skyfall ia sofrer outro rework, outras mudanças. E eu acredito que todos esses nerfs que o Skyfall tomou foi por todos esses motivos que a gente falou e principalmente pela chegada desse mecha, sabe? Agora eu acredito mais que nunca que o Skyfall vai tomar um outro rework que vai mudar tudo dele, porque esse mecha aqui, quando a gente for ver as habilidades, ele é tipo um Skyfall de certa forma melhorado, pelo menos assim, é o que parece que vai ser, quando ele lançar de fato, que a gente vai ter certeza se ele vai ser realmente um mecha melhor que o Skyfall ou não, né? Melhor, tipo assim, no sentido de fazer o que o Skyfall faz, só que melhor. Então, vamos lá para a arma primária dele na forma humano. Arma assalto de fogo contínuo. Dispara mísseis continuamente na direção norte, com uma taxa de disparo extremamente rápido. Acumular 4 mísseis proporciona um poderoso efeito de tiro. Então parece que vai ser uma arma com uma cadência de tiro muito alta,
Mas se a gente ficar um tempo ali sem dar tiro, a gente vai dar um tiro concentrado mais forte. Me lembrou um pouco a mecânica do Akashiki, né? Se a gente ficar um tempo ali sem dar tiro, ele concentra a arma primária, eu dar um tiro mais forte com o efeito de atravessar os alvos. Acredito que vai ser uma mecânica parecida. Ele vai disparar vários mísseis rápidos e quando a gente fica um tempo sem atirar, concentrando, de repente ele tá com tipo um míssil de bazuca tipo maior, que dá mais dano, uma área de explosão maior, não sei, mas vai ser um tiro mais forte, né? A arma secundária dele, Missile Cluster. No final do período de uso, o míssil se divide em 6 pequenos mísseis guiados por calor. O que seriam mísseis guiados por calor? Imagina o próprio míssil do Skyfall ou aquele míssil do Hurricane, tá ligado? Que a gente consegue travar a mira no alvo e ele persegue, é teleguiado, tá ligado? É míssil com rear tracking, algo assim que se pronuncia, não lembro, tipo, guiado por calor, tá ligado? Precisão por calor. Que atinge a área do alvo. Se o míssil atingir diretamente o alvo, ele não se divide. Então, o que eu entendo disso? Ele vai disparar um míssil muito grande, muito parrudo, um míssilzão do caralho, que vai andar, vamos dizer assim, 100 metros. Só um exemplo, tá? Depois dele 100 metros, ele vai se dividir em 6 mísseis menores com perseguição, tá ligado? Mísseis teleguiados por calor. Então, vai ter meio que 2 formas de usar esse míssil. Para a gente causar muito dano, uma explosão de dano em algum alvo que está perto, ou se não, para atingir um múltiplo alvo que está longe e perseguir ele. Vai ter mais ou menos, a arma secundária dele vai ter basicamente essas 2 instâncias, sabe qual é? A habilidade tática dele, vão ter uma só, que é basicamente aquilo que a gente estava olhando quase agora, aumenta a velocidade de forma significativa. Então a gente usa a habilidade tática dele, ele deve ficar tipo muito mais rápido, ele deve correr mais rápido, de repente atirar mais rápido, recarregar mais rápido, fazer tudo mais rápido, mas é a corrida turbo dele, ou não, talvez ele só corra mais rápido mesmo, beleza? O fato é, aparentemente ele vai ganhar um boost aí de move speed, pulo dele aparentemente normal, um pulo normal de alta velocidade. E, por último, para fechar, a transformação. Que a transformação muda totalmente as habilidades dele, tá ligado? Não totalmente, mas é basicamente 2 mechas em 1, tá ligado? Vamos dizer assim, é como se fosse Moon Rabbit, que transformado em coelho é um conjunto de habilidades, se transformou em fada é um conjunto de habilidades tipo, bem diferente, e a transformação dele de tanque vai ser nessa pegada aí, beleza? Então, a arma primária dele na forma de tanque, tá ligado? Lança um poderoso ataque de canal. Acho que aqui a tradução saiu errada, acho que deveria ser ataque de canhão. Lança um poderoso ataque de canhão, causando grandes danos. Eu acredito que esse tiro seja parecido com o do caramelo. Acho que talvez cause menos dano, talvez, mas acredito que a área de explosão vai ser aproximadamente ali a mesma coisa, tá ligado? Com uma cadência de tiro, talvez também parecida com do caramelo, do Kuma. Arma secundária, bombardeio de zona de guerra. A pequena figura Gundam da aliança consumidora de energia na Feng entra no modo Niglinage Sexto. Organiza uma rede de ondas na área. Tihuan, né, que é o nosso Skyfire, selecionará a área para formar uma pequena peça de guia redondo. No entanto, quando a energia estiver baixa, as bombas da zona de guerra não poderão ser utilizadas e o tempo de ajuste de energia será afetado. Então, tipo assim, eu acredito que nessa forma tanque dele, ele vai escolher uma área, talvez próxima dele ou não, que vai formar tipo um campo ali de zona, que acho que vai causar dano em todo mundo que entra ali, tá ligado? Que vai passar por ali, talvez algum tipo de dano constante. E quando ele quiser, ele pode reativar essa área para causar uma explosão nessa área. De repente ele taca míssil em cima dessa área. Não sei, mas aparentemente se ele ficar muito tempo com a zona ativada, ele não vai poder utilizar os mísseis, sabe? Causar danos não só permite a recuperação, mas também aumenta a energia quando causar danos. Então, outra coisa também dessa habilidade que parece que vai ser que quando ele consegue causar dano utilizando essa habilidade, aparentemente ele vai conseguir carregar essa habilidade mais rápido, tá ligado? Não sei se vai ser exatamente da zona que ele cria que vai dar dano, ou do míssil, da explosão que ele causa a partir dessa área, beleza? Aqui uma breve descrição também desse cara,
do Skyfire. Após o fim da Guerra da Singularidade, o fogo, o Skyfire, foi transferido para a fronteira ocidental de Tisipana. Talvez seja isso. Onde continua a ajudar a guarnição local e eliminar a AI remanescente escondida nas profundezas do Vale do Rift. As bombas incendiárias caem como chuva, incendiando o campo de batalha. É isso que eu falei que eu acho que vai ser essa arma secundária aqui, né? Da forma de carro, que ele vai escolher uma área e vai fazer, tipo, cair míssil, chuva de fogo, sei lá, alguma parada assim, tá ligado? Use o fogo da artilharia para eliminar todos os perigos ocultos. E aqui, brevemente, o piloto dele, que eu achei muito interessante, real. Achei muito interessante esse piloto, eu me identifiquei com ele em alguns pontos. O Yang, 24 anos, 1,85 de altura, vai ser também um dos maiores pilotos que a gente aí vai ter no jogo. Ele gosta de defender ideais, encontrar soluções para todos os problemas, ele gosta de cozinhar e comer. Não gosta de pessoas que desistem facilmente. Que seguem as regras e não comem bem. Por enquanto é isso, vamos comer primeiro, é a frase dele. E aqui conta um pouco da história dele, tá ligado? Mas assim, eu vou só resumir aqui, quem quiser entra aqui no link e ver com calma, tá ligado? Mas basicamente, ele é um cara que cresceu numa família militar, ele sempre gostou, assim, da parada, mas ele não se deu bem na área militar, mesmo seguindo carreira, porque ele é uma pessoa meio insubordinada, não gosta de cumprir ordens, e ordens que pra ele não fazem sentido, né, são meio irracionais, ele questionava e batia de frente. Então ele teve alguns problemas na área militar por causa disso, mas é um cara que sempre gostou de ajudar as pessoas, sempre para frente, em qualquer situação gosta de arrumar soluções, sabe? Gosta de trabalhar em equipe para ajudar as pessoas que estão do lado dele. E é isso, resuminho aí rápido pra galera. E, de novo, quem quiser ler tudo isso aqui com calma, tá aqui no meu Facebook, tá aí na descrição. Cada imagem tá com a legenda aqui descrito, tudo certinho. Então só lê, beleza? Então, beijos. Se cuidem aí. E até.